mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Estamos juntos aqui. Queridos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém? Amados, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar uma meditação com vocês. Jéssica e eu, nós temos um carinho muito especial por essa igreja, pelo casal de pastoras que cuida desse rebanho. Nós temos um carinho muito grande. E nós vai em vários lugares e a gente tem, se for passar em Itatiba, passa nesse endereço aqui, vai lá, é uma benção. E a gente tem esse casal de pastores que cuida de vocês como uma referência nas nossas vidas. Quero compartilhar um pouco do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Quando se trata hoje de crise, hoje nós vivemos a maior crise humanitária da história. Hoje nós vivemos a maior crise humanitária da história. Nunca houve tantos refugiados como está tendo nos nossos dias. Nunca houve na história. E quando se trata de refugiados, às vezes as pessoas pensam, poxa, César, mas é uma mudança que a pessoa sai da sua casa por guerra, por inúmeros fatores, e ela vai para outro país, e é só isso? Não, não é só isso. A crise humanitária, ela também desencadeou inúmeras outras coisas nos nossos dias. Imagina você pai, você mãe, você tem um orçamento mensal para você, sua família, para os seus filhos, e você tem um orçamento mensal do valor X. E de um dia para o outro, chega 30 pessoas morar na sua casa. Como é que vai ficar seu orçamento? Então, essa crise humanitária, ela também desencadeou uma crise econômica. Diversos países estão fechando a porta porque eles estão preocupados com essa crise econômica. Só nessa crise de refugiados, querido, mais de 30 mil crianças desapareceram. Mais de 30 mil crianças sírias. E outro fator que tem desencadeado é o porquê que essas crianças desapareceram. E aí foi se pesquisar que o índice de tráfico humano cresceu. E foi se pesquisar que o tráfico de órgãos também cresceu. É interessante você parar para pensar que tudo isso convergeu no mesmo tempo, né? Então a crise humanitária, ela é muito maior daquilo que nós podemos imaginar ou mensurar. Mas eu louvo a Deus por sua vida, porque nós estamos dando uma resposta a essa crise. E eu acredito, amados, que por detrás de grandes problemas existem grandes oportunidades. E uma delas é que hoje um grande problema, que é a crise humanitária, uma oportunidade que está surgindo diante desse grande problema, é que nunca se converteu tanto muçulmano como nos nossos dias. Milhares e milhares de muçulmanos estão entregando suas vidas a Cristo de uma forma surpreendente, querido. Então o Pai tem trabalhado, eu quero compartilhar coisas maravilhosas que o Pai tem feito, né? Muitas das vezes em congressos de missões, em algumas igrejas se divulga muito a cabeça do cara cortado, o sangue espirrando, não é verdade, um monte de coisa triste. Mas eu quero mostrar o lado bom da história, o lado bom do que Deus está fazendo, e Deus chama eu e você a ser participante disso. Mas antes de começar a compartilhar algumas coisas com os irmãos, eu quero mostrar um vídeo
para vocês entenderem como é que funciona o campus Atari. É um campo de refugiado, como é que é a vida dos refugiados nesse campus Atari, e é nesse campus Atari que eu e Jéssica iremos trabalhar. Então eu quero compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia do que é esse campus Atari. Esse é o campus Atari, queridos. Esse campo, ele fica no deserto da Jordânia. Esses números de mais de 80 mil sírios já cresceu, e eles vivem numa situação muito precária. Esse campo de refugiados, ele fica próximo à Jordânia com a Síria. E hoje ele se tornou um dos maiores campos de refugiados do mundo. Uma outra questão que nós iremos trabalhar e que tem uma crise nesse campo é a questão de água. E a ideia de irmos para lá e trabalharmos na questão de saneamento básico e tratamento de água. Muitas dessas crianças desapareceram e não se há notícia delas. Então há uma grande necessidade de se orar. Nesse campus Atari, vocês percebem que já é a vida deles, já é aquilo. Então, ou seja, crianças nascem lá, pessoas se casam lá. Então eles estão consolidando de fato, infelizmente, a sua vida nesse campo de refugiado. Esse campo de refugiado, queridos, tem inúmeros problemas. Por quê? Porque ele já está super lotado. Ele está super lotado. Então os refugiados que estão chegando, eles não estão mais ficando nesse campo de refugiado. Lá, querido, é de 40 a 50 graus. O Vale do Jequitinhonha é quente, não é verdade? É super quente. Agora você imagina o deserto. Lá é de 40 a 50 graus. Então aquelas barracas que vocês viram, algumas são container e algumas são barracas de lona. Então você imagina o calor que é dentro dessas barracas. Eu tive lá no Haiti, quando eu tive lá, era um calor terrível. Na Jordânia o calor é bem maior. Além desse agravante, na Jordânia também, os próximos meses que estaremos lá, irá acontecer o período de frio. Então lá, queridos, chega a nevar, é abaixo de zero. Agora você imagina dentro desses containers. Agora você imagina dentro dessas barracas. Então há uma grande necessidade da igreja brasileira se posicionar e dar uma resposta a esse problema, que esse problema hoje ele é genérico, é um problema de todos. E como igreja nós precisamos dar uma resposta para isso. E Deus está te dando a oportunidade, como está dando a mim, de sermos participantes do que Ele está fazendo no Oriente Médio. Amém, queridos? Eu quero mostrar para vocês um segundo vídeo. Esse segundo vídeo relata os trabalhos que já estão sendo consolidados na Jordânia. E é esse trabalho consolidado que nós estamos indo para somar e para desenvolver e para criar uma potência ainda maior. Pode soltar? O nome do projeto é Desafio Jordânia. Esse é um prédio chamado Get House, é uma casa refúgio, e é na Get House que nós trabalhamos com as famílias de refugiados. Atendimento médico e atendimento odontológico. Esse é um dentista iraquiano, é refugiado e também é um cristão. E ele está usando a sua profissão para manifestar o amor de Deus sobre os cristãos da igreja sofredora e sobre os muçulmanos. São médicos cristãos que têm entendido que a sua profissão ela é fundamental para o reino de Deus. Aí a clínica odontológica. Todos esses projetos, eles estão ativos 24 horas na Jordânia. 24 horas, e tudo converge para os muçulmanos, para os refugiados. Aí a clínica odontológica é uma clínica que está em processo ainda de aperfeiçoamento, mas graças a Deus já tem feito muitas coisas. Essas são doações que vêm em container, que vêm de diversos lugares do mundo, querido. Então, ano que vem, provavelmente, iremos arrecadar alimento, iremos arrecadar roupa, para que esses containers cheguem até a Jordânia, para que a gente possa distribuir para os refugiados. Quando uma família de refugiados chega na Get House, eles recebem esse kit, que é um botijão de gás, uma cama, uma cesta básica e coberta.
Então a família de refugiado muçulmano chegou na Get House, ele já recebe esse kit já logo de cara. Aí é um projeto que é desenvolvido com crianças e nesse projeto é se falado do amor de Deus, e muitas dessas crianças são muçulmanas. E elas têm conhecido o amor de Deus de uma forma muito especial, e muitas delas já entregaram suas vidinhas para o Senhor Jesus. Isso é demais, isso é poderoso. Aula de inglês, eles desenvolvem hoje aula de inglês. Imagina você num país, porque você teve que fugir e chegar nesse país você não conseguir se comunicar. Então é extremamente importante eles aprenderem o inglês para eles poderem se comunicar com outras pessoas. Aí foi um projeto numa escola de meninas muçulmanas, e eles usaram a arte, e através da arte muitas daquelas meninas também entregaram suas vidas para o Senhor. Aí são diversos projetos sociais que passou nas fotos, de pessoas que montam caravanas e vão para lá e passam alguns dias lá para poder estar ajudando o projeto. Aí são literaturas cristãs, que são doações que vieram também de diversos países do mundo, para que essas literaturas cristãs infantil chegassem até aquelas crianças. Esse daí eu e a Jéssica, estamos aqui, né? É bênção de Deus. Obrigado, querida. Então, amado, esse é um grande desafio. Às vezes algumas pessoas perguntam: ei, Cezinha, como é que você está? Porque a gente vai dia 11 de setembro. Olha que data boa para viajar de avião, não é verdade? Dia 11 de setembro, gente. Eu acho que era por isso que as passagens estavam baratas, pastor. Não é possível. Dia 11 de setembro, irmão. Então, dia 11 de setembro está chegando, daqui praticamente 2 semanas, né, mano? E as pessoas perguntam: Cezinha, como é que você está? E como é que está o coração? Eu falei: rapaz, você já foi no Hopi Hari? Eu falei: já. É a mesma coisa, montanha-russa. A gente só está subindo, querido. E eu acho que quando a gente chegar no avião é que vai ser a queda, sabe ou não? Então, o nosso coração está a milhão, é um turbilhão de sentimentos dentro de nós, mas maior ainda é a felicidade, é a alegria que está no nosso coração de sermos resposta para os povos muçulmanos. E eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje a respeito disso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Você não precisa ouvir essa minha voz feia, mas você precisa ouvir a voz do Senhor dentro de você. Não negue essa voz. Você não está aqui por obra do por acaso. Hoje é sábado, vamos lá no culto. Não, querido, em toda a eternidade, esse culto nunca existiu e nunca mais vai existir. Isso é uma profecia, isso é lógica. Hashtag Juninho, é lógica, não é verdade? Então, vocês precisam entender que hoje é o culto, hoje é o dia que o Senhor preparou. E você está aqui porque o Pai te trouxe aqui. E você precisa entender que há um propósito desde a eternidade para este dia, para a tua vida aqui neste lugar. E o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer compartilhar algumas coisas conosco, no nosso coração. E eu tenho certeza que isso que o Pai irá consolidar, irá compartilhar conosco, irá acrescentar na sua vida, e você sairá daqui diferente da forma como você entrou. Amém, querido? Estamos juntos ou não? Então vamos embora. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Todos acharam? Estou vendo algumas pessoas folheando algumas páginas. Todos encontraram, amém? Olha só, vê o que está escrito aqui, está escrito aí na sua Bíblia, só para a gente poder entender a mesma coisa, tá bom? Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz assim: porque pela graça sois, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não, o 8 e o 9, todo mundo sabe disso, aqui é uma bênção, olha só. Não vem das obras para que ninguém se glorie, sim ou não? Mas olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas,
capítulo 9 e versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da única missão que existe, a missão integral. É o Evangelho para todo homem para o Evangelho. Todos acharam, amém? Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e eles a recebeu e falava-lhe acerca do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Quem foi que seguiu a Jesus? Quem foi? Posso soltar a voz aí, tenha medo não. Quem foi? A multidão. A multidão estava seguindo quem? Jesus. É isso mesmo? É Jesus? Olha só. E sabendo a multidão o seguiu, e ele a recebeu e falava-lhe acerca do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então chegando-se os 12 discípulos, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar. Que lugar era esse, irmãos? Deserto. Versículo 13. Mas ele lhe disse, quem que falou isso? Jesus. Dá-lhe voz de comer. Amém? Fecha a sua Bíblia junto com a sua Bíblia e os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esses dias e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Pai, eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, Pai. Necessitamos tanto de ouvir a Tua voz, Deus, a Tua palavra, Senhor, ela tem um poder extraordinário de levantar aquele que entrou por dentro desse templo com a alma rastejando. Pai, a Tua palavra, Senhor, tem o poder de alegrar aquele que está triste. Deus, a Tua palavra, Senhor, tem o poder de aconselhar aquele que já não consegue ouvir conselho de mais ninguém, tem dificuldade de ouvir conselho de esposa, de esposo, de pastor, de amigo. Deus, a Tua palavra nesta noite, Pai, tem o poder de nos aconselhar, então fala conosco, Senhor. Precisamos, a nossa alma anseia em ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, porque se o Senhor não falar, quem há de falar, Pai? Ninguém. Precisamos de ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Continue à vontade em nosso meio, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nessa história, é uma das histórias que eu aprendo demais, principalmente quando se trata de missão integral. A saber, missão integral, ela surgiu com o Billy Graham no Pacto de Lausanne em 1974. Que surgiu uma grande frase que era o Evangelho para todo homem e todo homem para o Evangelho. Ou seja, é o homem completo. Deus não está apenas preocupado com a sua alma, querido. Deus não fala com alma, Deus fala com gente. Deus fala com pessoas. É ou não é verdade? Mas nessa passagem, está Jesus andando. E Jesus, o que Jesus estava falando mesmo, irmão? Vocês lembram qual era a mensagem de Jesus? Que mensagem que era? Sobre o quê? Reino de Deus. Jesus estava andando e falando acerca do reino de Deus. E Jesus também estava fazendo o quê? Curando os que precisavam de cura. A multidão observando Jesus, que Jesus estava falando acerca de uma mensagem, e essa mensagem era o reino de Deus. A multidão começou a seguir a quem? A Jesus. Ou seja, se Jesus estava em movimento, se Jesus sabia que a multidão estava seguindo ele por causa de uma mensagem, essa mensagem era o reino de Deus, e porque também Jesus curava os que precisavam de cura, então Jesus sabia para onde ele estava indo. Jesus não chegou no deserto e falou assim: nossa, Pai, o diabo nos cegou, nós estamos num lugar deserto, meu Deus do céu. Foi isso que aconteceu? Não.
Jesus, ele estava andando, Jesus sabia que o povo estava seguindo ele, e Jesus também sabia para onde ele estava indo. Mas quem que estava com Jesus também? Era só a multidão? Quem? Os apóstolos, os discípulos. Se fosse contextualizar aqui nos nossos dias, é só para a gente poder entender o enredo da história, seria tipo os evangélicos. Os evangélicos estão lá seguindo a Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus estava pregando, e aí chegou a um lugar deserto, e como eu falei para os irmãos, o deserto é um lugar muito quente, ou seja, aquela multidão seguiu a Jesus durante o dia todo, no sol quente. No deserto tem água? Não tem. No deserto tem um Habib's, tem um Extra? Não tem nada, não é verdade? Não tem nada. Então chegou no deserto, o povo estava o que, irmãos? Cansados. O povo estava fadigado. E aí o que os discípulos pensou? Nossa, vai acabar o culto. Jesus vai dar a bênção apostólica, a graça e a paz seja com todos. Amém. Ó gente, o próximo culto é aqui no deserto, nesse mesmo horário. Pode vir que vai ter bênção para vocês. Olha a ideia dos discípulos. Então chegou num lugar deserto, o que os discípulos falaram para Jesus? Olha o que os evangélicos falaram para Jesus, gente. Olha que coisa doida. Falou assim: Jesus, manda o povo, o quê? Manda o povo para onde, irmão? Vamos ler, vocês estão comigo? Vamos ler que ler é uma benção, a Bíblia é uma benção. Olha o versículo 13. Mas ele lhe disse, dá-lhe, versículo 12. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 discípulos, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ou o que Jesus falou para os evangélicos? O pau vai quebrar aqui, irmão, olha para você ver aí. Mas ele lhe diz, quem foi que falou isso? Jesus: dá-lhe voz de comer. Ou seja, imagina, para pensar, estava mais de 5.000 homens, ou seja, tinha a Dona Maria, o irmão José, só para contextualizar. Tinha pessoa de terceira idade, ou você acha que era todo mundo jovem? Tipo marcha para Jesus? Não, cara, tinha pessoa de tudo quanto é tipo lá. Pessoa de idade, pessoa solteira, pessoa casada, pessoa que estava olhando outra pessoa, tinha pessoa que estava enferma, pessoa que tinha acabado de receber a cura, tinha todo tipo de pessoa. E todo mundo seguiu a Jesus. Mas por causa do quê? De uma mensagem. Que mensagem que era essa? Reino de Deus. E a Bíblia vai falar que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é Mas é o que? Justiça. Justiça no original é Tequesedeque. O que é Tequesedeque? Posição correta, alinhamento. Eu estou ligado com o Pai, pronto, acabou. É alinhamento. Tequesedeque, posição correta. E aí, agora você imagina a multidão. A multidão estava perto ou estava longe de Jesus, gente? Estava pertinho. Quando pertinho, melhor. Ou se Jesus estivesse aqui e está aqui, mas se ele estivesse aqui carne e osso, você ia ficar longe dele? Nada. Ficar perto. E aí estava todo mundo, a multidão próximo de Jesus. Os discípulos chegaram, os evangélicos falaram o quê? Jesus, manda embora a multidão. Eu até imagino que eles falaram até baixinho, sabe? Porque estava todo mundo com fome. Jesus, manda embora a multidão, cara. Nós estamos num lugar deserto, não sei se você percebeu, Jesus. Aí o que Jesus fala para ele, gente? Tipo assim, pode falar alto, rapaziada. Deem voz mesmo de comer. Aí Jesus, tipo assim, tocou a bola, sabe? Pum, tocou. Aí os discípulos, sai fora, Jesus, não tem nada aqui não, cara. Não tem nem padaria, não tem extra, não tem nada. Aí Jesus, gente, pode se assentar então que eu vou ensinar algo para vocês. Amados, nessa história eu aprendo duas lições preciosas. A primeira lição era que Jesus estava querendo ensinar para o povo que o reino de Deus é aqui e é agora. O reino de Deus não é abstração, falácia. O reino de Deus é concreto, o reino de Deus é palpável. O reino de Deus não é utopia. Às vezes eu vejo algumas pessoas lendo a Bíblia e lê a Bíblia como que se fossem as histórias de Tintim. Sabe as histórias de Tintim? Acha que aconteceu, talvez aconteça. Não, cara, aconteceu. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas.
Mais de 5.000 pessoas. Então o reino de Jesus estava querendo ensinar para o povo: ó gente, eu estou falando do reino de Deus para vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu me preocupo com a fominha de vocês. Eu sei que está todo mundo com fome aqui. Pode se assentar que eu já preparei um pão com peixe para vocês. Eu quero que vocês entendam que eu não vou mandar vocês embora, porque o meu reino, esse reino a qual eu vim anunciar para vocês, porque vocês estão acostumados com religião, gente. Religião é o oposto do reino. Eu quero ensinar para vocês que o reino de Deus existe responsabilidade. Pode se assentar que eu vou dar comidinha para vocês. E eu quero que vocês entendam que o reino já chegou, gente. E aí Jesus conversa com o povo, tal. E essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição é a lapada, agora é para os evangélicos. Agora essa segunda lição é para nós aqui. Jesus falou assim: o que vocês estão pensando que é aqui? Tipo assim, vocês estão achando que o reino de Deus é só a salvação? A salvação, ela não é o fim, ela é o meio. A salvação é o meio pelo qual você passa por ela, e agora você está participante de um reino. A salvação não é um fim, ela é um meio pelo qual você passa por ela, e agora você é filho de Deus, e como filho de Deus você tem responsabilidade com esse reino. Porque este reino, querido, tem um rei, e esse rei é bondoso. Neste reino existe a tua palavra, e a palavra dele é a legislação desse reino. Nesse reino tem uma cultura. Nesse reino existe um povo, existem súditos, existem embaixadores. E Jesus está querendo ensinar para o povo: olha gente, vocês estão preocupados com a salvação, mas eu quero que vocês entendam que eu me preocupo com a salvação, mas eu me preocupo com a barriga deles agora. Eu estou comprometido com a necessidade deles, porque o meu reino veio para transformar. E eu quero que vocês entendam, discípulos, que a partir de agora vocês vão dar de comer. Vocês vão dar de comer. E dar de comer, querido, precisa de ter responsabilidade. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, diz que a criação, ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Não é dos gospel, cara. Não é dos caras que aquece a cadeira da igreja, não, bicho. Mas é dos filhos. Porque somente filhos, que a palavra é ruiós, filhos maduros, somente os filhos maduros dão de comer, minha irmã. Porque os filhos tecno, os filhos que bebem leitinho, ainda, sabe o quick? Bebe quick ainda todinho. Eles ainda estão no processo de amadurecimento. Só que esse processo vai depender de você. Se você pode estar aqui na igreja 300 anos, e 300 anos você pode beber Todd, filho. No canudinho ainda, entendeu ou não? Mas se você estiver disposto a assumir grandes responsabilidades, você vai ser ruiós. E você vai assumir grandes responsabilidades do reino de Deus. Mas Cezinha, o que acontece então nos nossos dias? Por que há tantas igrejas nos nossos dias? Por que há muitas pessoas que se dizem ser evangélicos? E o porquê que há pouco impacto social na sociedade? O porquê que há pouco impacto do reino de Deus na terra? Hoje nós estamos falando sobre o que mesmo? É culto de prosperidade aqui, gente? É culto do quê? Missão, cara. Então hoje eu não quero pregar, não, eu quero trocar uma ideia com vocês. Ainda está em família mesmo, então vamos trocar ideia. Missões. Quantos congressos você já não participou de missões? Quantas e quantas palavras você já não ouviu? Palavras demais, palavras vindas do trono, sim ou não? Muitas. E o porquê que as capitais mais evangélicas do Brasil são as capitais mais violentas do Brasil? Gente, fica só para nós aqui, só para nós. De 100% dos missionários que você conhece transcultural, que vai para fora do Brasil, ou até mesmo você sentiu esse desejo. Quando eles falam que eles têm desejo para ir para um país ou para ir para um continente, qual continente que é mais falado? Vamos ver se vocês chutam aí, qual que é? Qual? Ó, vocês são profeta. Vai para África, sim ou não? Sim, ok. Então pensa comigo, vai mastigando com o dente do cérebro aí. Pensa comigo. Mais da metade, de quase 60% a 65% dos missionários que vão para fora do Brasil, eles vão para onde? Para o continente africano. Eles vão para a África, ok?
A África, querido, em diversos países já viveu grandes avivamentos como Uganda. Mas o contrário também é verdadeiro, houve grandes desgraças também em Uganda. A África, ela é um continente evangelizado, porém, há muitas etnias, há muitos países que precisam ainda ser alcançado, que não foi alcançado. Só que o interessante é que dos 10 países mais pobres do planeta, os 10 estão na onde? Na África. Que reino é esse? Que reino é esse que nós acreditamos? Que é transformador? Você acredita no reino? Você acredita no reino, sim ou não? Que reino é esse, querido? Em que a gente acredita que é um reino de paz, que é um reino de justiça, que é um reino de bondade, cuja as cidades mais evangélicas do Brasil, eu tive numa delas, é São Gonçalo, do Rio de Janeiro, o índice de criminalidade é lá em cima, o índice do desemprego é lá em cima, o índice de imoralidade é lá em cima, tudo é lá em cima, os índices são alarmantes. Agora eu te pergunto, que reino é esse? Será que nós somos um bando de bobo, que caímos na história da carochinha e que nada existe? Ou que está acontecendo alguma coisa? Eu falo para você, está acontecendo alguma coisa. E uma dessas coisas que está acontecendo é essa. Jesus falou: deem vocês algo para comer a este povo. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quando se fala de culto de congresso de missões, culto de missão, se chama um missionário, sim ou não? E tudo converge praticamente no que o missionário vai dizer, no que ele vai falar. Mas nessa noite eu quero mostrar uma outra perspectiva. Eu quero que eu sou simplesmente uma pessoa que vim na igreja hoje e vocês são os missionários. Vocês são os missionários. E vocês precisam entender que o Spurgeon, uma certa vez, ele disse que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Quem que você é? Você sabe o que eu percebo hoje? Eu percebo hoje que as pessoas estão pegando o reino de Deus, estão terceirizando o reino de Deus, estão privatizando o reino de Deus. Você sabe o que é uma privatização? Privatizar é pegar uma coisa pública e falar: é minha, esse pedaço agora é meu. Não, mas não era do povo, não, agora é meu. Estão pegando o reino de Deus de algumas partes dela, então, não, isso daqui é para pastor, isso daqui é para pastor, isso daqui não posso fazer não. Não, isso daqui é para missionário, isso daqui é para o missionário, é da Jocum, é para missionário. Então terceirizando as coisas, não, isso daqui é para isso, daqui, e nós estamos aí, né, irmão? Aí estamos aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade? Estamos aí na caminhada, estão privatizando, e eu quero dizer para você, que você é um missionário, que você, Deus, o desejo de Deus para a sua vida, é que você seja protagonista na história. O irmão falou assim: depois de um culto, o irmão chamou a gente para comer lanche, que comer lanche que é uma benção, não é verdade? Come lanche. E aí eu cheguei no culto, aí acabou o culto, o pastor, os irmãos levaram a gente para comer, estava eu e a Jéssica, a benção de Deus, a minha esposa, que não conhece, é a gata das gatas, está ali. E chegando na mesa lá do lanche, passou o tempo, conversa vai, conversa vem, eu falei, gente, eu preciso ir embora, eu vou trabalhar amanhã. Aí o irmão falou assim: mas você trabalha? Eu falei: como assim, velho? Não, mas você trabalha, trabalha? Eu falei: claro que eu trabalho. Não, mas você trabalha? E aí deu isso na frente de todo mundo. Eu falei: eu sou vagabundo, velho? É claro que eu trabalho. Não, ô Cezinha, desculpa, é que eu achava que você vivia pela fé. Eu falei: você vive pelo quê, velho? Não é pela fé, não? Não, é porque eu achava que você trabalha. Cara, se eu trabalho é porque eu tenho fé, porque eu creio que é Deus que me sustenta, é Deus que me dá sabedoria para desenvolver o meu trabalho, e se eu trabalho é porque eu tenho fé que tudo vem dele, tudo é para ele. Ele falou: não, mas você não vive pela fé? Eu vivo, você não vive não? Você vive pelo quê, ô cabeção? Eu nunca tinha parado para pensar. E você sabe o que está acontecendo nos nossos dias, querido? O que está acontecendo é que está havendo uma dicotomia, e essa dicotomia já vem há muitos anos.
E o evangelho, querido, aprende isso nessa noite em nome de Jesus. O evangelho não é um gatinho doméstico. Ai, que vem cá. Não, querido, o evangelho não é, o reino de Deus não é um gatinho doméstico. O reino de Deus é um leão. E esse leão ruge dentro de você constantemente. E é sua responsabilidade proclamar o reino de Deus aqui na terra. Aí você dizia, mas vão bater em mim, vão me xingar. Mas o que você quer? Fala para mim o que você quer. Você conversa, fala de Jesus para um cara que era macumbeiro há 30 anos. Ele acreditava aquilo, ele depositava sua confiança naquilo, 30 anos no centro de Umbanda. Aí você chega com 1 hora de conversa, você destrói aquilo que ele acreditava, você fala a verdade, ele vê que ele está errado e você quer, poxa vida, ó, 30 anos da minha vida perdido, nossa, é tão gente boa. Você acha que a pessoa vai cuidar de você com carinho? Vai ficar com raiva. Poxa vida, por que você não veio antes? 30 anos aí desperdiçado da minha vida. Aí você quer que a pessoa faça carinho em você, irmão? Eu era 300 anos ateu, e agora você me falou a verdade. Poxa, nossa, você é tão gente boa. Você acabou com 30 anos da vida da pessoa, irmão. Você mostrou para ela a verdade. Há 30 anos daquilo que ela acreditava, ela percebeu que aquilo era mentira. O reino de Deus, ele é um leão, e quando você coloca esse leão para fora, esse leão traz transformação. Mas você precisa entender isso aqui nessa noite, que para o cristão não existe vida secular e vida religiosa. E o que acontece, querido, eu vou contar aqui para vocês. O que acontece é o seguinte: para nós, de alguns cristãos, algumas coisas para eles é espiritual e outras coisas é secular. Querido, não existe para o cristão vida secular e vida religiosa. Ou você dizia, não, mas sabe como é que lá na minha igreja, no corpo eclesiástico, eu sirvo a Deus, mas aqui no meu trabalho, na minha faculdade, aqui é secular, aqui está tranquilo. Então você vive em 2 mundos, é isso? Como assim? Para o cristão, querido, não existe vida secular e vida espiritual. É uma vida só para o cristão. Ou você se consagra ou você não se consagra, brother. Você está entendendo isso ou não? Qual que é a ideia que se tem hoje? E essa ideia eu compartilho dela. Quer ver uma coisa? Isso é compartilhado no meio de muitas igrejas. O domingo é de quem? O domingo é de quem? Pode falar, o domingo é de quem? E a segunda é de Satanás? Para pensar, não concorda comigo não, velho. Mas para pensar, interessante. O domingo é do Senhor e a segunda é do diabo? Não, vocês dizem, começou na sexta, a sexta já começa de Deus. Não, querido, eu quero te falar que o domingo é do Senhor, mas a segunda também é do Senhor. A terça, a quarta, a quinta e a sexta, incluindo os feriados, é bênção, glória a Deus. É bênção, é de Deus, querido. Só que vocês percebem que no domingo, a gente quer levar as coisas com Deus com mais intensidade. Não, hoje é domingo, rapaz. Domingo é do Senhor. E a segunda é de quem? Vocês percebem como a gente faz essa separação muitas das vezes? A gente leva o domingo com intensidade. Vocês dizem que está errado? Claro que não. Leve com intensidade mesmo, porque o domingo é do Senhor. Mas leve também com intensidade, porque a segunda também é do Senhor. Entenda isso, querido. E o porquê que a igreja, ela tem dificuldade nos nossos dias de crescer, de expandir, porque as pessoas querem pegar as coisas e querem terceirizar. Não, isso daqui é para aquele, não, isso daqui é para obreiro, isso daí eu não sou obreiro, isso daqui é para diácono. E a gente precisa entender, querido, para nós sermos uma igreja que cresça com maturidade, um crescimento sadio, você precisa entender que tudo que trata na sua vida pertence a Ele. Irmão, mas Deus fala com a alma. Não, filho, Deus fala com o corpo também. A alma sem o corpo é defunto. Sabia disso ou não? E um defunto sem o corpo é fantasma. Então, querido, é o evangelho para todo homem para o evangelho.
Você sabe o que acontece? Estão pegando missionários e pastores e diversas situações dentro da igreja. Então, nós daqui é para isso, daqui é para aquilo. Não, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que Deus conta com você no seu trabalho. Deus conta com você na sua faculdade. Ah, você dizia, mas eu tenho que pregar lá. Não, querido. Não é falar, Jesus chama, Jesus chama. Não, cara, é a sua conduta. É um posicionamento. Você é o missionário onde quer que você vá. Porque se você não é o missionário aqui nessa noite, você ainda não entendeu a mensagem da cruz. Então, para nós crescermos, querido, com entusiasmo e autoridade, você precisa entender que a obra missionária não é minha. A obra missionária é da igreja, é de todos nós. Então, pelo amor de Deus, não faça de pessoas pseudos deuses. Nós daqui é missionário. Poxa vida, missionário aqui, nossa, ele é feroz. Não, cara, Deus conta com você. Deus te ama e Ele quer te usar. Mas essa dicotomia que tem invadido muitas das vezes de inúmeras pessoas, de inúmeras cabeças de pessoas. A dicotomia grega, ela fala o seguinte: olha, o que é espiritual é santo, é de Deus, mas o que é material, não, isso daqui é profano. Isso daqui não, segunda-feira é profano. Segunda-feira não. O final de semana é espiritual, mas o dia de semana não é espiritual. Não, faculdade, você está ficando doido, é? Onde tem espiritualidade no trabalho, rapaz? Então, na cultura grega, tem essa dicotomia de aquilo é santo e aquilo não é. Querido, na queda do homem, a queda atingiu todo o ser humano, a criação, o ser humano, tudo. A queda do homem atingiu tudo, mas através de Cristo Jesus, tudo está sendo reconciliado nele. No Deus que nós servimos. E você precisa entender isso nessa noite, querido. Que todos nós temos dois chamados. O chamado primário é a salvação. O chamado secundário é o propósito de Deus para a tua vida, a qual você tem que exercer. Você precisa desfrutar desse entendimento. Precisamos conectar toda a nossa vida em Deus. Tudo que diz respeito a você, você precisa levar aos pés da cruz. Você sabe, querido, no século XIX, pegava-se muitos cristãos que estavam envolvidos no mercado de trabalho. E você sabe como é que fazia um artesão? Sabe como que o povo sabia se aquela cadeira foi um cristão ou não que criou, que fez a cadeira? Como que o povo sabia? Se fosse nos nossos dias, ia ser um peixinho, não é verdade? Coloca o peixinho lá, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará aqui no cantinho. Ah, foi um crente lá que fez. Mas naquela época não tinha nada disso. Então como que o povo sabia se aquela cadeira foi feita por um cristão ou foi feita por uma pessoa que não conhece a Deus? Simples. Eles viam o material que era do lado de fora. E se eles observassem que o material de fora era de boa qualidade, isso não importava. Sabe a forma como eles faziam? Eles pegavam a cadeira, viravam a cadeira de perna para o ar, e eles viam o fundo da cadeira. Se o fundo da cadeira tinha a mesma qualidade que o lado de fora da cadeira, então foi um cristão que fez. Porque eles entendiam que tudo que o cristão fazia para a glória de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês sabem qual é a palavra para trabalho no hebraico? É havad. Repete comigo, havad. E você sabe qual é a palavra para adoração em hebraico? Havad. Repete comigo, havad. Os irmãos já estão falando em hebraico, vocês são uma bênção aqui mesmo. A mesma palavra para trabalho é a mesma palavra para adoração. Porque o cristão, o hebreu, ele tinha consigo que tudo que ele fazia para a glória de Deus. Jesus falou: filhos, vocês têm que ser a luz do mundo e sal da terra. Luz com luz se destaca, gente? Luz com luz, o que é luz com luz? Não é nada. Luz só se destaca na onde? Na escuridão. Jesus falou: gente, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você sabe o que Jesus estava falando? Gente, se relacione.
Missões é relacionamento. Missões não é para os super-heróis da Marvel, gente. Missões não é para a Liga da Justiça. Tipo assim, um Capitão América, Mulher Maravilha, sabe? Não, gente. Missão é para todos nós. E nós precisamos entender isso nesta noite. Deus conta conosco, mas para que o reino de Deus seja expandido por toda a terra, assim como a água cobre o mar, você precisa entender que tudo na sua vida converge nele. Não há nada na sua vida que seja profano, e isso espiritual. Tudo para Deus, querido, é consagrado desde quando você dedica para Ele. E é assim que nós vamos terminar a grande comissão. É nós reconciliando consigo todas as coisas através de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso ou não? Abre a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e versículo de número 15. Todos acharam? Olha só, eu vou ler do versículo 15 ao versículo 20. E a hora que eu falar a palavra todo ou tudo, você conta no seu dedinho aí, beleza? Tamo junto? Então vamos contar aqui? Olha só, presta atenção, hein? Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual a imagem de Deus invisível, primogênito de toda criação. Conta aí. De toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça da igreja e o primogênito e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Foram quantas vezes? Quantas? Você sabe o que o Pai está falando aqui? O Pai está falando de totalidade. É todas as coisas, irmã. São todas as coisas. Não tem algumas coisas na sua vida, isso daqui é de Deus. São todas as coisas. A Bíblia não fala algumas coisas, são todas as coisas. Cristo está reconciliando por meio dele. Tudo. Na vida do cristão não tem meio termo, ou você é ou você não é. E a obra missionária, querido, ela só vai prevalecer, ela só tem prevalecido por meio de cristãos que entendem que tudo que converge na vida dele é para a glória de Deus. Você sabe o que eu penso? O que eu penso é que Deus está tristaça com o crente domingueiro. Poxa, dizer, mas é pecado só no domingo na igreja? Claro que não. Desde quando você leva as coisas de Deus a sério por todos os dias da semana. Agora há muitas e muitas pessoas que só vêm no culto no dia de domingo. E todos os dias da vida dela, o restante dos dias da semana, ela leva a sua vida como que se não tivesse um Deus que a governasse. E eu posso dizer uma coisa para você no nome de Jesus? Um dia, tu vai morrer. Aí tá amarrado, que tá amarrado não, velho. Posso soltar aí, filho? Um dia todos nós vamos morrer. Se nós não encontrarmos com Jesus no arrebatamento antes. E eu quero te falar uma coisa, um dia você vai estar diante dele. Não é do pastor. Que o pastor ainda ele passa um azeite, dá uma chicotada, mas lá, irmãozão, vai ter azeite não. Peia, para quem vai estar precisando.
E eu quero te falar, o Pai vai te perguntar o que foi que você fez com a vida que te dei. Oh Deus, desculpa, Pai, eu achava que era para te adorar só no domingo. Oh Pai, desculpa, porque eu achava que só dizia a respeito da minha vida eclesiástica. Oh Pai, me desculpa, porque eu não levei a sério o teu reino na minha faculdade, no meu trabalho. Oh Pai, desculpa, porque eu achava que só algumas coisas eram espirituais e as outras não. E o Pai falou assim, é mentira, que eu trouxe o Cezinha lá no diário, você não está esquecendo? Vem aqui que eu vou mostrar aqui para tu. Você não leu lá em Colossenses 1, 15 e 20 não? Que todas as coisas me pertencem. E Deus te trouxe aqui, querido, hoje, para você entender que fazer missões é reconciliar todas as coisas nele, porque todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Então não há nada na sua vida que pertence só a você. Tudo em sua vida, o Pai está clamando, é meu. O seu trabalho é do Senhor. A sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta é do Senhor. Tudo, eu não sei, queridos, qual é o trabalho que você desenvolve, mas eu sei que tudo que pertence a você agora foi comprado por Ele. Só para encerrar aqui agora, só para encerrar, última palhinha. Quem me dá 5 minutos aqui, ó? Só mais, alguém tá mais 5 minutos para mim? Levanta a moia. Ó, tem 5, 10, eita, o pau vai quebrar, hoje é vigília aqui, é sábado, então vamos que vamos. Eu tô brincando com vocês são uma bênção, vocês são demais. Uma vez, querido, entrevistaram um pastor, e esse pastor, ele estava cuidando de uma igreja, estava pastoreando, a igreja estava expandindo, estava uma bênção. Reino de Deus, reino dos céus na terra. E estava crescendo, estava expandindo, aí Deus chamou ele para o mundo transcultural. Aí o pastor meio que ficou, sabe, boladão. Falou, Deus, como assim, Deus? Você me colocou aqui como pastor, a igreja está crescendo, está uma bênção, e agora você está me chamando tipo para a Índia? Como assim, Pai? Mas aí, querido, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquele pastor pegou sua esposa, os seus filhos, obedeceu a Deus e foi para o campo transcultural. Chegou no campo transcultural, passou anos, foi uma benção, pastorzão. É reino de Deus na terra, o pau quebrou, Deus fez várias coisas extraordinárias. Passados-se uns anos que o pastor estava na Índia com sua família, Deus então chamou ele para o mundo dos negócios. Aí falou, ai Deus, você endoidou. Tipo assim, Jocum e Sebrae, não é verdade, mau contraste. Falei, seu pai, as pessoas me ajudam, e agora eu vou ser empresário? E aí, irmão, o pastor entrou em crise existencial, ele ficou chateado, porque é um choque mesmo, né? E aí ele obedeceu a voz do Senhor. Hoje, querido, esse homem, ele é milionário, podre de rico, e é dólar, não é real não, viu gente? É notinha mais graúda, é milionário. Você sabe o que esse pastor faz? Esse pastor, ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser missionário no mundo dos negócios, no mundo dos startups. Hoje, esse missionário, empresário, ele vai nos países pobres, principalmente países muçulmanos. Ele vê o que aquele país produz de matéria-prima, leite de cabra, um exemplo. Ele vê o que aquele país produz de matéria-prima, e através daquela matéria-prima, ele potencializa aquela matéria, e ele abre então uma fábrica, ele abre uma empresa, e dentro da empresa ele prega o evangelho, e os funcionários muçulmanos estão entregando suas vidas ao Senhor dentro da empresa. Ele gerou renda para a cidade, ele gerou paz para os seus colaboradores. E hoje, querido, diversos líderes muçulmanos de grandes mesquitas do Irã chamam ele, pastorzão, para dar palestra de como abrir uma empresa em países de escassez, gente. Aquele pastor, aquele missionário entendeu que tudo na vida dele é para Deus, até o negócio. E ele falou assim, já que Deus está me chamando para ser empresário, então vai ser para a glória de Deus. Eu quero que você entenda aqui nesta noite, que a obra missionária é nossa,
é nossa. Só que você precisa parar de separar as coisas. Não, isso daqui é de Deus, não, isso daqui não é de Deus. Ou seja, e existe música cristã e música mundana, música gospel. Como é que funciona esse negócio? É simples, existe música boa e música que não é boa, pronto. Aí falei, ó. Existe música que te leva para Deus e existe música que não te leva para Deus. Existe filme bom e existe filme que não é bom. Tudo vai depender da forma como você enxerga, querido. E tudo vai depender da forma como você está sendo resposta de Deus para santificar aquela área. E a pergunta que eu te faço é: por que não ser um médico missionário? Por que não ser um vereador missionário? Por que não ser um motorista missionário? O porquê que missionário só tem que ser missionário? Eu estou muito bravo hoje, velho. Por que missionário tem que ser missionário? O porquê que cabeleireiro não pode ser missionário? O porquê que faxineira, juiz, gari, advogado não pode ser missionário? É porque as pessoas estão separando. Não, isso daqui é para o missionário. Não vai plantar batata. Que isso? Deus conta com você, querido. E você precisa abrir o seu coração ao Senhor nesta noite. Você precisa falar: Deus, me perdoa das coisas da minha vida que eu estou privatizando, Senhor. Me perdoa porque eu estou encarando a minha profissão como motorista, simplesmente como motorista. Me ajuda a ser um missionário motorista, Senhor. Me ajuda, Pai, a ser participante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E você sabe o que Deus está fazendo exatamente agora? Eu sei, eu vou contar para vocês. Colossenses 1:20, Ele está reconciliando consigo todas as coisas. E o Pai está te chamando, missionário, a você ser participante disso. Muitas das vezes a gente chega para... O tempo já foi, mas eu já estou indo já. Estou acabando. Às vezes, cara, tem situações que o Senhor nos chama para um crescimento espiritual, por um crescimento de maturidade. Aí sabe o que a gente fala? Jesus, manda embora essa situação, Jesus. Nós estamos em um lugar deserto. Aí você sabe o que Jesus está falando para você hoje? Está olhando essa situação aí? Dê em você de comer. Ô Senhor, eu não tenho nada. Mas quem disse que você precisa de alguma coisa? Você só precisa pegar aquilo que não existe e trazer à existência. Isso se chama fé. É você acreditar naquilo que não se vê, porque se vê não é fé. É ou não é, pastorzão? Às vezes a gente brinca de batata quente com Deus. Batata quente, 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 quente. Deus queimou, pega! E Deus está te dando condição nessa noite de você pegar a batata quente e segurar ela. E se você segurar essa batata quente, como eu e a minha esposa estamos segurando, você vai viver as experiências mais fantásticas e gloriosas de Deus para a tua vida. Deus chama a Assembleia de Deus, Deus chama essa comunidade a assumir uma responsabilidade de uma forma tão notória, em que vocês irão trazer transformação social para Itatiba, em que as crises que prejudicam essa cidade, os índices vão diminuir, porque não é um monte de pessoas evangélicas que está reunindo, não, cara, é os filhos de Deus que estão aqui, e como filhos de Deus, nós temos por obrigação de remir toda a criação em Cristo Jesus. Jesus falou: seja sal. Eu nunca vi sal com crise de identidade. Deus, por que eu não sou açúcar, Pai? Por que eu não sou docinho? Não, cara, tu é sal. E sal é para salgar. Sal é para fazer a diferença. E eu convido você nesta noite a parar de ficar no auditório e ser protagonista da história. Se afinal de contas todos nós um dia vamos morrer e a vida passa rápido demais, então que ela sirva para servir o reino de Deus, porque o que você faz aqui ecoará na eternidade, e Deus conta com você. Não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Abraham Cooper.
Convido você a ficar de pé no nome de Jesus. Peço para apagar as luzes aqui, por favor, na frente. Amados, o que eu estou compartilhando com vocês é o que eu vivo. É o que eu vivo. Uma vez uma irmã falou: César, você não tem medo de morrer? Eu falei: minha irmã, eu já estou morto. Eu já morri para mim, minha irmã. Nessa brincadeira de batata quente, a batata está na minha mão e eu vou segurar ela. E Deus vai me dar condição para segurar ela até o fim. E Deus está te chamando nesta noite a você ser protagonista da história. O que é que Deus está te pedindo para você dar de comer? Para de olhar para as circunstâncias, meu. A fé cristã não é uma fé gospel. A fé cristã é você crer naquilo que você não está vendo e você crer que o seu Deus é o teu socorro. Deus está te chamando para você, querido, ser um agente de transformador na cidade de Itatiba. Eu me alegro gente, eu sou extremamente apaixonado por vocês. Hashtag I love you. Eu amo o que vocês fazem no Vale do Jequitinhonha. Eu amo. Esse meu irmão que está aqui, ele pega o caminhão e vai para o vale. O vale é longe demais. Eu admiro o que ele faz. Eu respeito o que ele faz. E eu respeito o que vocês já têm feito, mas eu quero falar para vocês, vocês podem mais. Vocês podem esticar um pouco mais. Vocês podem se doar um pouco mais. E isso não é responsabilidade de pastor, de obreiro. Isso é sua. Isso é minha. Convido você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero orar por você. Eu de fato, eu não me preocupo com quem virá aqui na frente. Eu não me preocupo se virá alguém aqui na frente. Porque não é a emoção que transforma o reino de Deus em realidade na terra, mas é a fé. E eu quero chamar pessoas aqui na frente que sabe que pode se doar mais, que sabe que pode ser protagonista. E eu quero te chamar você a vir aqui na frente, porque eu quero ter o privilégio de orar por você. Os filhos dos teus filhos ouvirão a história que Deus está construindo na tua vida. Mas para isso, você precisa dar um passo de fé e falar: Deus, eu tenho feito para a tua glória, mas eu posso mais. Deus quer mais para a tua vida. Eu te convido você a vir aqui na frente. Deus não quer muito de você, Deus quer tudo. Não, Deus, mas eu estou dando muito. Deus não quer muito, Deus quer tudo. Deus conta com esta igreja. Esta comunidade é pão para os famintos. Mas, irmão César, nós somos pouco. Não tem problema. O pouco na mão de Deus é muito. De uma comunidade como essa, Deus pode alimentar nações. Deus pode alimentar todo o Nordeste. Deus só precisa que você pare de mandar o povo embora e você chame a responsabilidade e fale assim: Deus, eu vou dar de comer. Deus não está preocupado com o que você tem na mão. Deus está preocupado com a intensidade do seu coração de se entregar a Ele, até mesmo a morte. Deus te chama nesta noite, missionário, a você despertar por uma chama que há algum tempo se apagou dentro de você. E Deus está te chamando nesta noite para que esta chama seja reacendida dentro de você. Ah, César, mas eu sou velho. Velho é o diabo. Não existe idade para Deus. Não existe tempo perdido para Deus. Mas agora é a sua oportunidade de você falar para Deus aquilo que está te impedindo de você se doar um pouco mais. Consagre a Deus as áreas que você percebe que ainda não pertencem a Ele.
Pai, em nome de Jesus, aleluias. Deus, é a Tua presença que nós ansiamos, Pai. O Teu poder é magnífico, o Teu poder é maravilhoso, mas a Tua presença, Senhor, é a Tua presença que nos impulsiona a dar passos largos pela fé. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, em prol da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite. Deus, eu não olho e não vejo, Pai, pessoas comuns aqui hoje, mas eu olho e vejo, Pai, respostas para diversos problemas da sociedade de Itatiba, para diversos problemas, Senhor, das nações, para diversos problemas familiares. Deus, a Tua igreja é a resposta. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos participantes do que o Senhor está fazendo. Nos ajuda, Senhor, a redimirmos toda a criação através do Teu sangue, Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, a vida dessas pessoas. Pai, que a partir de hoje, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, proporcione e impulsione, Pai, eles terem relacionamento com o Senhor, com intensidade, com profundidade. Deus, é isso que eu oro. Pai, os incomoda, Pai. Os incomoda, Pai. Chega de filhos tranquilos, chega de filhos que estão passivos, mediante o mundo está em guerra. Pai, o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor não precisa de uma massa humana para mudar o percurso da história. O Senhor precisa dos filhos, dos poucos que se dedicam totalmente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, os incomode, Pai. Em nome de Jesus, que o comodismo, que o fatalismo venha cair por terra agora, e que viemos ser, Senhor, agente de transformação em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas da sociedade. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, sairão pessoas totalmente, Pai, diferente daquilo que elas entraram aqui. Pessoas comprometidas, Pai, com o Teu reino. Pessoas comprometidas, Senhor, em dar de alimento para os necessitados. Pessoas que estão dispostas a ser pão e peixe para alimentar uma multidão, mesmo sendo pouco. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço e muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos no nome de Jesus. Deus abençoe.